O Apocalipse de Pedro. Fragmentos. Introdução. O Apocalipse de Pedro não deve ser confundido com o Apocalipse gnóstico de Pedro. Está datado na primeira metade do segundo século. Foi considerado canônico por Clemente de Alexandria, mas foi recusado pelo restante da igreja. Subsistem apenas 2 manuscritos, um em grego e outro em etíope, os quais divergem grandemente entre si. O texto tem um estilo literário simples, mas muito apreciado pelos populares em Alexandria. Trata basicamente de uma visão do terceiro céu, onde ele vê lá o paraíso e o inferno, semelhante ao encontrado nos Apocalipses de Paulo, Apocalipse da Virgem, Apocalipse de Esdras e Apocalipse de Sofonias. E mostra impressionante parentesco com a segunda epístola de Pedro. Também apresenta notáveis paralelos com os oráculos de Cibeline. Início do texto. 1. E muitos deles serão falsos profetas, e ensinarão diferentes maneiras e doutrinas de perdição, mas estes se tornarão filhos da perdição. Falta uma linha. 3. E então Deus virá aos meus fiéis, aqueles que têm fome e sede, são afligidos e purificam suas almas nesta vida, e ele julgará os filhos da iniquidade. 4. E além disso, Jesus disse: vamos para a montanha, vamos orar. 5. E indo com ele, nós, os 12 discípulos, imploramos que ele nos mostrasse algum de nossos irmãos, os justos que saíram do mundo, para vermos de que forma eles são, e tendo coragem, também poderia encorajar os homens que nos ouvem. 6. E enquanto orávamos, de repente apareceram 2 homens diante do Senhor em direção ao oriente, os quais não fomos capazes de olhar. 7. Pois emanava de seu semblante uma luz como o raio do sol, e suas vestes brilhavam, de uma maneira como o olho do homem nunca viu, pois nenhuma boca é capaz de expressar, o coração capaz de conceber a glória com a qual eles foram dotados, e a beleza de suas aparências. 8. E quando olhamos para eles, ficamos surpresos, porque seus corpos eram mais brancos do que qualquer neve e mais vermelho do que qualquer rosa. 9. E o seu vermelho misturava-se com o branco, e eu sou totalmente incapaz de expressar sua beleza. 10. E seu cabelo era encaracolado e brilhante, e aparentemente caíam sobre seu rosto e ombros, como se fosse uma guirlanda de tecido de nardo e flores de cores variadas, ou como um arco-íris do céu. Tal era a sua aparência. 11. Vendo, portanto, sua beleza, ficamos espantados com eles, visto que lhes apareceram repentinamente. 12. Aproximei-me do Senhor Jesus e perguntei: quem são estes? 13. Ele me disse: estes são seus irmãos os justos, cujas formas vocês desejavam ver. 14. E eu disse a ele: e onde estão todos os justos, e como é o aion em que eles estão e que tem essa glória? A visão do paraíso. 15. E o Senhor me mostrou um planeta muito grande fora deste mundo, excedendo em brilho e luz, e o ambiente ali era iluminado como os raios do sol, e a própria terra florescendo com flores desbotadas e cheias de especiarias e plantas, floração justa e incorruptível, e abençoadas frutas. 16. E tão grande era o perfume que ali exalava que chegou até nós. 17. E os moradores daquele lugar estavam vestidos com vestes de anjos resplandecentes, e suas vestes eram iluminadas como o planeta deles, e anjos pairavam sobre eles ali. 18. E a glória de todos os moradores ali eram iguais, e com uma só voz cantavam, alternadamente, ao Senhor Deus, regozijando-se naquele lugar. 19. O Senhor nos disse: este é o lugar dos vossos sumos sacerdotes, os justos. Visando o mundo de castigos. 20. E em frente àquele lugar vi outro, sórdido, e era o lugar da punição. E vi os que eram castigados e os anjos que os castigavam, tendo as roupas escuras de acordo com a atmosfera daquele lugar. Os blasfemadores. 21. E alguns ali estavam pendurados pelas línguas. Ora, estes eram os que blasfemaram acerca do caminho da justiça, e debaixo deles um fogo que ardia e os castigava. Os injustos. 22. E havia um grande lago, cheio de lava flamejante. Estavam aquelas pessoas que se haviam afastado da justiça, e anjos atormentadores os afligiam. Os adúlteros. 23. Também havia outras pessoas, mulheres, penduradas pelos cabelos sobre aquela lava incandescente. E estas eram as que se haviam adornado para o adultério. E, quanto aos que se uniram a elas em pureza do adultério, estavam suspensos pelos pés, e tinham as cabeças sobre a lava flamejante. E todos diziam: não acreditávamos que haveríamos de findar neste lugar. Os assassinos. 24. E vi os assassinos e os seus comparsas jogados em um lugar estreito e repleto de répteis malignos, e eram mordidos por aquelas feras, e se revolviam naquele tormento. Ora, sobre eles havia vermes,
tantos que pareciam nuvens negras. E as almas dos que foram assassinados estavam observando o castigo daqueles assassinos, dizendo: ó Deus, justo é o teu juízo. Os fornicadores. 25. Bem perto daquele lugar vi outro lugar estreito, no qual caem os fluidos, como que sangue, dos que eram castigados, e ali se formara como que um lago. Ali jaziam mulheres, submersas até o pescoço naquele lamaçal, e, diante delas, muitas crianças, que haviam nascido precocemente, choravam e disparavam labaredas de fogo que feriam as mulheres nos olhos. Ora, estas eram as que conceberam fora do casamento e abortaram. Os perseguidores. 26. E outros homens e mulheres eram queimados até a sua metade, e jogados em um lugar escuro, e flagelados por espíritos malignos, e tinham as entranhas devoradas por insaciáveis vermes. Ora, estes eram os que perseguiram os justos e os entregaram à morte. Os blasfemadores. 27. E perto daqueles havia ainda mulheres e homens mordendo os próprios lábios e sendo castigados, e eram içados por um ferro incandescente que lhes atravessava os olhos. Ora, estes eram os que blasfemaram e falaram mal acerca do caminho da justiça. Os mentirosos. 28. E diante destes havia ainda homens e mulheres mordendo suas línguas e tendo fogo ardente nas bocas. Ora, estes eram os que praticaram falso testemunho. Os ricos e avarentos. 29. E em outro lugar havia seixos, roxas, incandescentes mais afiadas do que espadas ou qualquer objeto pontiagudo, e mulheres e homens em trajes maltrapilhos vestidos em trapos imundos rolavam sobre eles em punição. E estes eram os ricos que confiavam em suas riquezas e não tinham pena dos órfãos e das viúvas, e desprezavam os mandamentos de Deus. Os agiotas e banqueiros. 30. E em outro grande lago, repleto de pus, sangue e lava ardente, havia homens e mulheres ajoelhados. Ora, estes eram os que emprestavam dinheiro e acrescentavam juros sobre juros. Os homossexuais. 31. E outros homens e mulheres eram atirados em um grande precipício. Chegando ao fundo, eram obrigados por aqueles que foram colocados sobre eles a escalar até o topo, e quando o alcançavam eram novamente jogados no precipício. E este castigo não tinha fim. Ora, estes eram os homens que profanaram os próprios corpos, comportando-se como mulheres. E havia mulheres entre eles. Estas eram as que se deitaram umas com as outras, como um homem se deita com uma mulher. Os idólatras e dos apóstatas. 32. E ao lado daquele penhasco havia um lugar cheio de muito fogo, e havia homens que com suas próprias mãos haviam feito para si imagens esculpidas, em vez de Deus. E junto àqueles homens, haviam homens e mulheres segurando bastões de fogo golpeando-se uns aos outros e nunca cessavam de se castigar desta forma. 33. E ainda outros perto deles, mulheres e homens, queimando, contorcendo-se e assando. Ora, estes eram os que abandonaram o caminho de Deus. Fim.